Começo o vídeo solicitando que você se inscreva no canal, caso não seja um inscrito, que você também deixe o seu like, é muito importante. O seu like ele é igual ouro, ele vale mais do que dinheiro. E ele é igual o meu abraço, ele também vale muito mais do que dinheiro. Mas o seu like vale mais do que tudo isso. Então deixe o seu like que isso ajuda demais o canal nesse momento. E esse vídeo, pessoal, eu gostaria de conversar com vocês sobre as eleições de 2022. As eleições presidenciais, elas possuem algumas questões que ainda estão em aberto. E eu vou elencá-las para vocês até nós chegarmos no assunto do vídeo. A primeira delas, quem será o vice de Bolsonaro? Vai ser Mourão? Bolsonaro vai ter um outro vice? Tudo isso está em aberto. Bolsonaro chega até 2022? Eu acredito que sim, porque agora ele já deu uma acalmada. Mas nunca se sabe, e uma eventual renúncia para o impeachment eu já acho difícil. Outra questão que está aberta. Quem vai ser o candidato do PT? Hoje, Lula não tem condições de disputar as eleições, porque Lula é um ficha suja. Foi condenado na Lava Jato. A Lava Jato ela vai ser anulada. A Lava Jato vai ser considerada suspeita, vai ter a suspeição de Moro, os processos vão voltar para a etapa inicial. Lula vai conseguir recorrer o seu julgamento, então é essa a questão. Na ausência de Lula, quem vai sair? Vai sair Haddad? Haddad tem essa vontade. Moro. Sérgio Moro vai disputar as eleições? Por qual partido? Ele tem essa pretensão? É o grande adversário de Bolsonaro? Mas, principalmente, quem vai ser o vice-presidente de Ciro Gomes? Ciro Gomes é um pré-candidato, já está confirmado que ele vai disputar as eleições, a não ser que aconteça um cataclisma. Mas Ciro Gomes precisa de um vice forte. Na última eleição, a vice de Ciro Gomes, Cátia Abreu, fraca. Não era um vice que pudesse trazer pessoas para perto de Ciro Gomes. E o que é um vice forte? Um vice forte é aquele vice que pode dar ao candidato palanque regional, estrutura regional. Tá? É ter um governador, um prefeito, vereadores para fazer a campanha, tempo de televisão. Ah, mas Bolsonaro venceu sem nada disso. Você tem toda a razão. Mas o contexto das eleições de 2018 foi um e o contexto das eleições de 2022 serão outros. Tá? Até o próprio presidente já está modificando a sua estratégia, a sua forma de conduta, se afastando cada vez mais do bolsonarismo e indo para uma política mais tradicional. Então nós sabemos que o contexto será outro completamente diferente. E por conta disso, Ciro Gomes precisa, e ele sabe disso, precisa ter uma estrutura forte. O PT, hoje, consegue fazer um candidato único, né? Uma chapa única, ou uma chapa ali com um partido bem menor, como o PCdoB, como foi com a Manuela Dávila na última eleição. Por quê? O PT tem muita estrutura, o PT tem deputados, o PT tem prefeituras, diferentemente do PDT. O PDT, então, ele precisa somar as suas forças com um outro partido. Na minha visão, e também possivelmente na visão do PDT, o partido ideal seria o Democratas. Com o Democratas de vice, haveria a possibilidade do Rodrigo Maia ser o vice-presidente de Ciro Gomes. No meu ponto de vista, esse é o contexto ideal para o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes ele possui alguma rejeição no mercado. Nós sabemos disso. Então, o Ciro Gomes, com o Rodrigo Maia, poderia dar uma acalmada nessa rejeição que o mercado tem. Porque o Rodrigo Maia é alguém muito bem visto pelo mercado. E o Maia seria, para o Ciro Gomes, a mesma coisa que foi o José Alencar para o Lula. O Lula não tinha um vice consistente, não tinha grandes vice-candidatos, até que ele encontrou o José Alencar, um empresário com uma visão que o agradava e por isso o Lula o pegou. E o Ciro Gomes precisa de algo semelhante. Mas talvez o Rodrigo Maia não queira sair como vice-presidente. Mas há um burburinho na possibilidade de Luiz Henrique Mandetta sair como vice-presidente de Ciro Gomes. Mandetta é um bom nome para Ciro Gomes, principalmente porque seria do DEM. E o DEM é um partido muito poderoso. Tem muitos deputados, tem senadores, tem prefeitos. Tudo isso é essencial para um bom partido.
Então, o Democratas apoiar Ciro Gomes é essencial para uma vitória do Ciro Gomes em 2022. E o Mandetta ele também tem bons predicados. Apesar do Ciro ter falado mal dele, criticado, falado que ele é igual um carrapato no cargo, que ele não desapega, quando o Mandetta saiu, o Ciro Gomes começou a afagar o Luiz Henrique Mandetta e seria um bom vice-presidente para Ciro Gomes. Ele não tem o mesmo apelo que o mercado tem por Rodrigo Maia, porém também não tem a mesma rejeição. Eu vejo muitas pessoas aqui nos comentários falando: eu não quero Maia como vice de Ciro Gomes, não gosto de Rodrigo Maia, seria uma espécie de traição. Já não há essa rejeição com o Mandetta. E o Mandetta foi um ministro, muito bem avaliado no governo Bolsonaro. Muito bem avaliado. Ele tinha uma avaliação superior no início da pandemia a Sérgio Moro. Tanto que algumas pessoas até cogitavam a possibilidade do Mandetta sair como presidente. Então tudo isso compõe também para o Ciro Gomes. O que falta para essa chapa ser consolidada? 1 ano e meio, tá? Até do 22. Porém, o Democratas, ele, junto com o MDB, rompeu com o Centrão. Falou, não, é só uma questão, mas rompeu, não forma mais esse bloco. E a possibilidade desse rompimento ter acontecido é porque o Democratas tem a intenção de apoiar João Dória em 2022. Então Dória hoje é o principal rival do Ciro Gomes para conseguir o apoio do Democratas em 22. Tanto que há uma disputa nas eleições municipais. Em Salvador, que é um reduto do Democratas por conta do ACM Neto, ACM Neto ele já foi eleito 2 vezes, então ele não pode mais se candidatar. Mas o Bruno Reis, que é o vice do ACM, vai disputar. E é muito possível que o vice-prefeito, o vice-candidato do Bruno Reis, seja um candidato do PDT. E se o PDT conseguir vencer em Salvador, junto com o Democratas, isso já traria uma boa perspectiva para uma futura aliança em 2022. Agora, se quem está compondo com o PDT em Salvador se quem está compondo com Democratas em Salvador é o PDT, em São Paulo a situação já se inverte, porque o candidato do PSDB, Bruno Covas, possivelmente vai ter um vice do Democratas ou do MDB. E o MDB e o Democratas estão juntos nessa. As situações ainda não estão definidas. O PDT, por sua vez, vai apoiar Márcio França. Vai sair com um vice-candidato em São Paulo. E Márcio França é esse caminho alternativo da esquerda. Hoje, França está ali na 3ª posição. Covas está em primeiro, pelo que eu vi uma pesquisa recente. Covas em primeiro, Celso Russomano em segundo e o França ali em terceiro. Celso Russomano, historicamente nós sabemos o que acontece com ele. Ele começa muito bem e depois ele afunda. Porém, dessa vez, é possível que Russomano tenha um pouco mais de votos caso ele seja o candidato de Bolsonaro. Bolsonaro não vai se posicionar publicamente em quem ele vai declarar o seu apoio. Ele não vai fazer isso. Porque se ele declarar o apoio a um candidato A e esse candidato A perde na cidade, ele sai enfraquecido. E nós sabemos que Bolsonaro ele trabalha muito com a imagem que ele possui e com a percepção que as pessoas têm dele. Isso nós falamos no livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. O presidente usa o exército para mostrar que ele tem um respaldo das Forças Armadas, para mostrar que ele tem disciplina. O presidente ele gosta de usar a sua, pelo menos gostava de usar a sua tropa na internet para mostrar que ele tinha respaldo e apoio popular. Então o Bolsonaro ele precisa muito trabalhar com esse imagético da população, principalmente com o imagético dos seus eleitores. Então isso é algo fundamental. Por esse motivo também que o Bolsonaro não vai voltar para o PSL agora. Caso o Bolsonaro volte ao partido, só vai ser em dezembro, quando as eleições passarem. Então ele acaba evitando ter o dissabor de sofrer algumas derrotas. Então com o apoio de Bolsonaro, mais ou menos um apoio velado a Celso Russomano, há uma chance maior para o candidato, até caiu minha caneta que eu estava segurando, para o Russomano nessas eleições. Entretanto, seria difícil ir 2 candidatos da direita, um do PSDB e o outro o candidato do Bolsonaro na cidade de São Paulo. Se isso acontecer de fato,
já é uma preconização do que pode acontecer em 2022 com Bolsonaro e Sérgio Moro. Mas eu acho difícil, é mais provável que vá ou Márcio França ou Boulos. O Boulos tem um pouco mais de desvantagem. Se França for para São Paulo e vencer o PSDB de Bruno Covas, há uma tendência do Democratas ficar um pouco mais inclinado para colocar o Mandetta como vice do Ciro Gomes em 2022. O Ciro Gomes também, pessoal, ele tem trabalhado muito bem para essas eleições municipais e nós precisamos conversar sobre isso, porque ele tem apoiado candidatos-chave que têm potencial para vencer. E isso é muito, mas muito importante para compor em 22. Então o Ciro Gomes, dependendo do que acontecer, ele pode ser o grande vitorioso das eleições municipais. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito de Luiz Henrique Mandetta. Você acha que ele seria um bom vice de Ciro Gomes? Você acha que esse nome agrada mais do que Rodrigo Maia? Eu preferiria Rodrigo Maia pelas questões que eu já coloquei. Porém, acho Mandetta sim um bom vice para o Ciro, mas eu gostaria muito de ouvir também a sua opinião a respeito desse assunto. Deixa aqui nos comentários e me siga nas outras redes sociais. O Twitter é @profleoficial.